desvirtuando o título executivo e fazendo com que a execução se proceda de forma contrária ao título, todas essas matérias poderiam ser ressuscitadas nos embargos à execução, em respeito à coisa julgada. Mas, ora, se há manifestação, oportunidade de manifestação das partes, se as partes silenciam e, portanto, há uma decisão homologando os cálculos, diante dessa omissão, como admitir que essa preclusão que está na lei não surte efeito nenhum? Não há o menor sentido nisso, porque se há a coisa julgada do título executivo, também há a coisa julgada da sentença de liquidação, que produz o seu efeito. E essa preclusão não pode ser ignorada. Do contrário, é uma preclusão que, na verdade, não preclui, uma preclusão que não gera efeito nenhum. E isso é o que se encontra na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. A admissão do exame de questões que não foram suscitadas oportunamente nos embargos à execução. E tudo isso criando uma infinidade de incidentes, de discussões e de protelações na execução. Mas, chegado nesse ponto, eu gostaria de reparar, em parte, a injustiça que talvez tenha cometido com a minha crítica um pouco acerba ao legislador. Não é verdade, e alguém talvez tenha pensado nisso, que o legislador não se ocupe da execução. É uma injustiça. Porque quando se trata de ampliar as receitas do Estado, o legislador, sim, se ocupa da execução. E é o que está na Lei 10.035. Porque a execução trabalhista, que já era morosa e que mal se prestava a satisfazer o crédito do reclamante, agora ainda tem que satisfazer os interesses do Estado. E por isso, aquilo que já era ruim se tornou pior ainda. Pior porque a possibilidade de abertura de vista às partes para a manifestação sobre as contas, tratando-se de uma possibilidade, poderia não ser exercida, mas, de acordo com a Lei 10.035, em relação ao Instituto Nacional do Seguro Social, essa manifestação, essa abertura de vista é obrigatória e não facultativa. Portanto, imaginem o processo de execução já moroso, já cheio de incidentes, ao qual se soma ainda uma entidade que irá impugnar cálculos, discutir valores e suscitar novos incidentes. É um processo que não vai terminar realmente nunca, diante de tantos problemas. E, na verdade, vejam que isso desestrutura completamente o processo de execução. A manifestação do reclamado sobre as contas fica a critério do juiz, o reclamado que é o sujeito do contraditório no incidente de liquidação de sentença. Já a manifestação do Instituto Nacional do Seguro Social, que é um terceiro que não participa diretamente do litígio, essa manifestação é obrigatória, segundo a Lei 10.035, e não pode ser preterida. Portanto, uma inversão completa de valores, mostrando que para o legislador o mais importante não é que o reclamante receba o seu crédito, mas sim que o INSS tenha todos os seus valores devidamente recolhidos e quitados. Portanto, algo absolutamente inacreditável do ponto de vista de uma sã orientação legislativa. E somem a todo esse imbróglio já tão complicado a medida provisória 2102, que instaurou um verdadeiro caos no âmbito dos embargos à execução. E aqui eu passo ao segundo tema proposto. Por que instaurou um verdadeiro caos? Porque o legislador, ou por inépcia ou por ignorância, ampliou o prazo dos embargos à execução, do artigo 884 da CLT, de 5 dias, como está numa redação de décadas, para o prazo de 30 dias. A questão que se coloca é se essa ampliação diz respeito apenas aos entes públicos, destinatários da medida provisória 2102,
ou diz respeito a todos os sujeitos passivos de uma execução trabalhista e, portanto, o reclamado pessoa física ou o reclamado pessoa jurídica de direito privado. E a controvérsia que se tem colocado na doutrina é justamente essa. Há quem afirme simplesmente que essa ampliação do prazo atinge todos os executados, todos aqueles legitimados a apresentar embargos, pessoas de direito público e pessoas de direito privado, mas que isso seria inconstitucional. Eu prefiro seguir uma interpretação mais simples. A medida provisória 2102 amplia os prazos para a Fazenda Pública e, por isso mesmo, altera uma lei anterior que diz respeito à atuação da Fazenda Pública em juízo. E tanto é verdade que no campo do processo do trabalho, o prazo que foi ampliado, no processo civil, perdão, o prazo que foi ampliado é exatamente o do artigo 730 do Código de Processo Civil, que regula a execução deduzida em face da Fazenda Pública. E por isso, interpretando a medida provisória no âmbito da lei que ela modificou, é que, na minha opinião, essa ampliação de prazo no processo do trabalho só se aplica às pessoas jurídicas de direito público e não pode, de modo algum, beneficiar o reclamado, que seja pessoa física ou pessoa jurídica de direito privado, apesar de a redação dada ao artigo 884 ser abrangente. Mas imaginem o disparate que é pensar numa execução trabalhista já lenta, em que o prazo para embargo da execução não é mais de 5 dias, mas sim agora de 30 dias. É algo absolutamente inaceitável e que precisa ser, evidentemente, rechaçado. Bem, e além de todo esse imbróglio do ponto de vista legislativo, precisamos ainda considerar o tratamento que a jurisprudência vem dando à execução trabalhista. E aqui vamos verificar que uma parte da morosidade da execução se deve à jurisprudência. Eu reconheço, e isso fica evidente pelo que eu acabo de expor, que a legislação não é adequada, comporta críticas, mas há pontos da legislação que permitiriam uma atuação mais efetiva na execução. E isso não ocorre por deficiência da jurisprudência. Eu quero considerar, em primeiro lugar, o problema da litigância de má-fé, que já mencionei há poucos instantes. A litigância de má-fé é regulada na parte geral do Código de Processo Civil e punida conforme os artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil. Na execução, essa litigância de má-fé é tratada ainda com maior severidade nos artigos 600 e 601 do Código de Processo Civil. Mas se nós encontramos algumas decisões aplicando punições por litigância de má-fé no âmbito do processo de conhecimento, não será difícil encontrar essas decisões, no âmbito do processo de execução, são muito raros os pronunciamentos admitindo a litigância de má-fé. Será que isso significa que a litigância de má-fé não ocorra no processo de execução? Pelo contrário, o terreno onde mais floresce a litigância de má-fé é exatamente no processo de execução. Aí é que os bens são desviados, aí é que se protela com todos os incidentes e com todas as impugnações possíveis o cumprimento do julgado. Aliás, quem se der ao trabalho de ler os artigos 600 e 601 encontrará nesses preceitos uma relação das condutas que caracterizam a litigância de má-fé no processo de execução. E há uma dessas condutas que é paradigmática. Considera-se litigância de má-fé
no âmbito da execução, a atuação do devedor que não indica os bens sobre os quais pode recair a execução. Eu pergunto, qual o devedor que indica bem que não seja sucata, lixo ou porcaria? Nenhum. Nunca vi isso. O devedor foge, se oculta, não quer cumprir o julgado, e tudo se passa como se fosse a coisa mais natural do mundo. E alguns juízes ainda dizem o seguinte: há pouco tempo tive que me deparar com essa situação, não vou expedir ofício ao Banco Central e à Receita Federal, porque houve uma circular, qualquer coisa, do Tribunal Superior do Trabalho, da Corregedoria, dizendo que a FEBRABAN estava reclamando, porque eram muitos ofícios, esses ofícios davam trabalho, geravam custo e ninguém pagava esse custo. E com isso, agora, alguns juízes acham que o devedor não precisa ser incomodado e o credor é que terá que se virar, como não importa, para descobrir os bens passíveis de execução. Bem, diante desse quadro, quando a resposta ao pedido de expedição de ofício é essa posição, de que não se pode expedir o ofício, é evidente que se torna, em muitas situações, praticamente inviável cumprir o julgado. É por isso que o processo de execução também está no pé em que ele se encontra hoje. Agora, somem a tudo isso, a esse caldo de problemas que nós estamos vendo, alguma jurisprudência muito criativa e inovadora, como a que tem sido aplicada pela 8ª turma do Tribunal de São Paulo. Eu, pessoalmente, respeito profundamente os integrantes da 8ª turma, juízes de enorme competência, preparo jurídico e que, com muita frequência, aplicam o direito de modo irrepreensível. Mas agora, subitamente, resolveram que, em execução, a despeito da penhora, ou, às vezes, o que é pior, a despeito de depósito garantindo integralmente o crédito exequendo, para o conhecimento do agravo de petição, é preciso que seja feito também o depósito recursal. E qual é o argumento? O argumento é que a instrução normativa do Tribunal Superior do Trabalho, que disciplinou a questão do depósito recursal, não tem força de lei. E que, portanto, pode-se interpretar a exigência legal de depósito recursal de modo diverso da interpretação dada pela instrução normativa do Tribunal Superior do Trabalho. E, em consequência, se não foi feito o depósito recursal, o agravo de petição não pode ser conhecido. Mas vejam que isso gera problemas enormes, como, por exemplo, o fato de estarem sendo julgados hoje agravos que foram interpostos há um ano e meio, há 2 anos, quando ninguém, nem a própria 8ª turma do Tribunal de São Paulo, exigia depósito recursal para a interposição de agravo de petição. E mais ainda, suscita uma dúvida enorme: para que esse depósito recursal se há dinheiro, muitas vezes se há dinheiro garantindo a execução? Se o crédito é de 10 mil e há uma penhora em dinheiro de 10 mil, para que mais um depósito recursal de 13 mil reais? Na verdade, com isso está se criando uma taxa para recorrer e, portanto, exigindo-se um tributo de modo inconstitucional. Agora, vejam que tudo isso, na verdade, tem um final muito conhecido, porque essa orientação da 8ª turma do Tribunal de São Paulo não é inédita. Eu aqui trago um exemplo que conheço, e talvez haja outros, do Tribunal da 6ª Região, em Recife, em Pernambuco. O Tribunal da 6ª Região seguiu a mesma linha há 2 ou 3 anos. E, aparentemente, isso permitiu o julgamento de grande número de agravos de petição, não eram conhecidos, bastava verificar se havia depósito ou não, e não há depósito nenhum, porque ninguém faz depósito em agravo de petição, salvo quando há acréscimo da condenação, nos próprios termos da instrução normativa. Em todos esses casos do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, foram parar no Tribunal Superior do Trabalho. E depois de 3 anos,
o Tribunal Superior do Trabalho mandou o Tribunal da Sexta Região julgar todos aqueles agravos de petição que não tinham sido conhecidos. O mesmo irá ocorrer com as decisões da 8ª turma do Tribunal de São Paulo. Daqui a 3 anos, ou do jeito que vai o Tribunal Superior do Trabalho, daqui a 4 ou 5 anos, serão julgados os recursos de revista, serão providos todos esses recursos de revista, e aqueles reclamantes que esperaram 8 anos para chegar na fase de execução, esperarão mais uns 10 para ter o agravo de petição julgado. E depois do julgamento do agravo de petição, novo recurso de revista, e aí sim, depois de uns 25 anos, talvez o crédito seja satisfeito. É esse o cenário que se prenuncia diante destas soluções adotadas para o processo de execução. E tudo isso faz com que, muitas vezes, alguns juízes, preocupados em satisfazer, e legitimamente preocupados em satisfazer o crédito escrito no título, se excedam um pouco. E aqui quero fazer, digamos, não uma ressalva, mas temperar um pouco as minhas observações. Alguns, às vezes, ultrapassam o limite que seria adequado. E nós tivemos exemplos claros disso no passado, quando se penhorava a linha telefônica. Hoje ninguém mais penhora a linha telefônica porque não vale mais nada. Mas quando se penhorava a linha telefônica e se desligava, não porque houvesse uma razão qualquer a justificar o desligamento, mas simplesmente porque se sabia que com o desligamento vinha o depósito diante da necessidade da utilização da linha, e com isso se satisfazia o crédito exequento. Mas vejam, a penhora não tem função punitiva. Não se confunde com uma astrente ou com uma ordem para o cumprimento de uma obrigação de fazer ou de não fazer. É simplesmente o início do processo de execução. E, portanto, esses atos de violência excessiva não se justificam. E isso, muitas vezes, leva a problemas, atingindo, inclusive, terceiros de boa-fé. E aqui eu chego num último ponto que quero considerar e sobre o qual falávamos antes do início desse encontro. O problema da penhora sobre bem imóvel, que hoje suscita muitas dificuldades, porque admitiu-se, e isso me parece acertado, eu digo logo, a responsabilidade do sócio no caso de inexistência de bens suficientes na empresa. Mas a jurisprudência vai dando passos cada vez mais largos e atinge-se, e eu já vi casos como esse, atingem-se sócios, atingem-se dirigentes, e já vi uma situação em que se penhorou um bem imóvel de um diretor técnico de uma sociedade anônima. Era o diretor de produção da empresa. Nem era o diretor administrativo que efetivamente lidava, simplesmente o diretor técnico, que sequer era sócio da empresa. E com isso, atinge-se o seu patrimônio. E o que é pior, faz-se a penhora, determina-se a penhora de determinado bem, o devedor é nomeado depositário ou não importa, e não se registra a penhora em lugar nenhum, quando muito nos autos fica isso devidamente anotado. E o que acontece? Acontece que a segurança dos negócios imobiliários desaparece por completo. Por quê? Porque hoje vou adquirir um imóvel de alguém. Peço, então, uma pessoa física, peço naturalmente todas aquelas certidões que são bem conhecidas dessa pessoa e verifico que está tudo em ordem. Mas não peço, por exemplo, uma certidão na junta comercial